Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje começa dizendo assim: quando Jesus ouviu dizer que João Batista fora preso, retirou-se para a Galiléia, deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum. Logo adiante o texto diz: desde então Jesus começou a pregar. Aqui começa a pregação de Jesus, aqui Jesus começa a evangelizar. João Batista havia sido preso e Jesus começa a evangelizar. Este texto mostra o fim do Antigo Testamento e o começo do Antigo Testamento. Aqui é um texto histórico que mostra também o começo da igreja. Jesus ele tinha o desejo que a sua mensagem não ficasse apenas na Galiléia, não ficasse apenas em Israel, que a sua mensagem não ficasse apenas no Oriente. Jesus tinha o desejo que a sua mensagem perpassasse toda a história e alcançasse todos os povos. Para que isso acontecesse, o que Jesus fez? Jesus decidiu formar uma comunidade. Jesus decidiu fundar uma igreja. Para fundar uma igreja, ele constituiu um grupo de apóstolos e escolheu 12, deu nome aos 12, deu uma missão específica aos 12. Alguns dos 12 ele até mudou o nome. E quando Jesus ressuscitou, esses 12 tiveram a missão de dar continuidade àquilo que havia começado por Jesus, através de algo chamado sucessão apostólica. Nós temos Jesus, nós temos os 12 apóstolos, os 12 deixaram outros, que deixaram outros, que deixaram outros, e nós temos os bispos, que ordenaram os sacerdotes, e nós temos a igreja até hoje, que ela existe. E aqui entra uma grande diferença entre os católicos e as igrejas protestantes e evangélicas em geral. Os católicos e os protestantes, nós acreditamos na igreja. Mas para os protestantes, a igreja é algo invisível. A igreja é algo espiritual. Você aceita Jesus, você é batizado, Jesus é o seu Senhor, você já está salvo e participa da igreja. E aí, todas as pessoas, aqui é um dos maiores erros dos protestantes, do protestantismo, entre os inúmeros erros, talvez esse seja o principal. Eles acreditam na livre interpretação da Bíblia. Cada um pode interpretar a Bíblia como quer. Cada um pode interpretar a Bíblia como lhe agrada. É por isso que existem pelo menos 30 mil nomes de igrejas protestantes espalhadas no mundo todo. E aí, Adventista, Batista, Universal do Reino de Deus, Igreja da Bola de Neve, Igreja Pentecostal, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Deus é Amor, cada uma ensinando algo diferente. E para eles isso está certo, isso é muito correto, porque todo mundo pode interpretar a Bíblia como quer, todo mundo pode aplicar para a sua vida o ensinamento do jeito que bem entende. Mas Jesus não tinha esse desejo. Jesus fundou uma igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Artigo feminino singular. Minha, pronome possessivo singular. É uma igreja. E essa igreja pertence a Jesus. Então Jesus ele deu autoridade aos apóstolos para continuar a unidade desta igreja e defender o depósito da fé que teve a sua revelação, alcançada a sua plenitude através dos ensinamentos de Jesus. E aí no começo da igreja, nós temos duas pessoas que são fundamentais para a organização e o crescimento da igreja. O nome dessas duas pessoas começam com P. Tem um padre no Brasil da minha congregação, a gente chama ele de Padre PP. O nome dele é Pedro Paulo. O pai queria chamar de Pedro, talvez a mãe queria chamar de Paulo, e aí para não dar briga, colocaram o nome de Pedro Paulo. Então Pedro e Paulo são as duas pessoas mais importantes do começo do cristianismo. Claro, nós estamos falando de Jesus, que é o fundador, depois da ressurreição de Jesus. Pedro tem a missão de organizar a igreja. Paulo tem a missão de expandir a igreja. Um tem uma missão mais interna, que é Pedro. Outro tem uma missão mais externa, que é a divulgação do evangelho, que é Paulo. Aí acontece um fenômeno muito bem narrado pelo Papa Bento XVI, no seu livro Somos Chamados à Comunhão. Acontece algo que nós encontramos na segunda leitura.
Paulo diz, veja, prestem atenção, Paulo diz: eu soube, meus irmãos, pela gente de Cloé, um grupo que havia lá, que há divisões entre vós. Há quem entre vós que diga: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Alguns diziam: eu sou de Paulo. Outros: eu sou de Pedro. Eu sou de Apolo. Eu sou de Cristo. E aí Paulo: estará Cristo dividido? Porventura, olha Paulo ele tinha a oportunidade de fundar a sua igreja, de ser o centro das atenções e de expandir um ensinamento que com certeza teria muitos seguidores. Paulo se tornou uma referência, as pessoas estavam seguindo Paulo. E aí Paulo, aqui, ele toma a firme decisão. Ele tinha duas opções: ou ser uma estrela e ser famoso, ou seguir a verdade. E aqui ele tem a sua decisão. Ele disse: estará Cristo dividido? Porventura Paulo foi crucificado por vós? Fantástico. Porventura foi Paulo crucificado por vós? Foi em nome de Paulo que recebestes o batismo? Quando vocês são batizados, vocês ouvem: eu te batizo em nome do Pai, de Paulo e do Espírito Santo? Não. E Paulo diz: Jesus não está dividido, a igreja é de Cristo. Irmãos e irmãs, eu peço ao Espírito Santo que o Padre consiga ser bem claro naquilo que eu vou dizer. A igreja estava se tornando partidos. A igreja estava se tornando clube. O que é um partido? Um partido e aqui pode ser partido religioso, partido político, diferentes tipos de organizações. Um partido e um clube visa o interesse dos seus membros. Então você escolhe, no Brasil tem vários clubes de dança, vários clubes com piscina, vários clubes, e cada um: eu gosto mais desse, eu sou um sócio desse. Tem muitos aqui que são sócios do clube militar, tem muitos que devem ser sócios de outro lugar. Então você escolhe qual que você gosta, você é sócio, os membros votam, e aí os membros vão mudando, através das suas decisões, os valores e como que é a ação da instituição. A partir de agora nós queremos toalha vermelha na mesa. E aí todo mundo faz uma votação, maioria vermelha ou branca? Vermelha. Então, vermelha. A partir de hoje está muito cedo o nosso clube para fechar. Está fechando 7 horas da noite, devia ser mais tarde. Junta todo mundo, vota, e aí as pessoas falam: não, deve fechar às 10 da noite. Maioria, 10 da noite. E aí muda o horário de fechar, passa a ser 10 da noite. Isso é um clube. Isso é um partido. Isso é uma democracia. Era isso que estava acontecendo na igreja. Uns gostavam mais de Paulo, ia para o lado de Paulo. Outros gostavam mais de Pedro, ia para o lado de Pedro. Outros gostavam mais de Apolo, lado de Apolo. Outros do lado de Cristo, iam mais para o lado de Cristo. E aqui está o ponto principal. A igreja, ela não é um clube, ela não é um partido. A igreja é uma instituição fundada por Jesus, baseada na revelação de Deus, que teve o seu cume e a sua perfeição nele mesmo. Na religião e no cristianismo, como que eu queria que os jovens prestassem atenção e eu entendesse, pais de média idade. A religião, o cristianismo, a igreja católica, não é o conjunto da vontade e da decisão dos fiéis. A partir de agora nós vamos decidir se aqui na Sé Catedral a comunhão vai ser pão, vai ser o corpo, o sangue, mas nós também vamos entregar cacho de uva para as pessoas durante a comunhão. Então vamos fazer uma votação. Vocês querem que também entregue uva? E a maioria entrega sim, vai ter uva, então nós mudamos. Não, a religião, o cristianismo, a igreja católica, não é algo que nós decidimos, é algo que nós recebemos. Eu, como padre, eu não tenho autoridade para mudar. Doeu o meu coração esses dias no Brasil, uma autoridade alta da igreja disse assim: ninguém é obrigado a abortar. Aborta quem quer. É como se fosse assim. Para que discutir isso? Ninguém é obrigado a abortar, aborta quem quer. Não! Êxodo capítulo 20. Não, começa com M.
não matarás, ponto. Nós recebemos, o padre não tem autoridade para mudar. Jesus disse, veja as palavras da consagração, isto é o meu corpo. Depois, isto é o meu sangue. Eu não mudo, por quê? Porque eu não sou o dono da igreja. Essa é uma das grandes tendências. Tem gente que diz assim, pessoas que eu já ouvi dizer, não vou na igreja porque eu não concordo com isso. Não é questão de concordar ou não de concordar, é questão de receber e acolher aquilo que foi deixado por Cristo. Todos nós somos discípulos, todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos caminhando junto, ninguém é o dono da igreja. A verdade já foi revelada, a verdade não vai mudar. Às vezes existem pessoas, teólogos da igreja, que querem ser mais sábios do que o Espírito Santo. Um dos maiores desafios a cada um de nós é não vivermos em função de novidades. Eu quero novidades. Uma vez uma pessoa católica disse, agora eu estou muito feliz, eu fui numa missa que é muito diferente, uma missa que é nova, e aí começou a dizer muitas coisas. Eu só toma muito cuidado, hein? A missa é sempre a mesma, a missa não pode mudar, a missa não vem da cabeça do padre. Queridos irmãos e irmãs, que atitude de Paulo. A igreja não é um partido, a igreja não é um clube, a igreja é uma comunidade de fé. Que cada um de nós possa dizer a nós mesmos e possamos dizer a Jesus, eu não quero novidades, eu quero a verdade. Para citar novamente o Papa Bento XVI, ele diz assim, os jovens, e falando aos jovens, nós estamos preparando um grupo de jovens para encontrarmos, se Deus quiser, com o Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, que acontecerá esse ano, na primeira semana de agosto. Então os pais que têm jovens aí, se Deus quiser, nós vamos juntos para Portugal para nos encontrarmos com o Papa Francisco. O Papa Bento XVI, certa vez falando aos jovens, se eu não estou enganado foi em Colônia, na Alemanha, ele disse assim, os jovens não têm medo do sacrifício, os jovens têm medo de viverem uma vida sem sentido. Então é isso que existe no coração do ser humano. As pessoas não têm medo de viver as pessoas não têm medo de fazer sacrifício. As pessoas querem um sentido para a vida. Me recordo quando eu estava no Brasil, muita gente dizia assim, padre, a missa é muito cedo, eu trabalho até tarde, eu não tenho horário. Nós tínhamos uma missa para o grupo de jovens lá no Brasil, na paróquia que eu trabalhava, primeira sexta-feira do mês, meia-noite. Isso era meia-noite. Muitos jovens. Uma vez eu disse, nós vamos fazer adoração ao Santíssimo Sacramento até às 11 da noite. Tinha uns 4, 5. E aí depois, em outro mês, eu disse, nós vamos fazer adoração ao Santíssimo Sacramento até às 6 da manhã. Vamos passar a noite na igreja. Tinha 40. Então os jovens, as pessoas, elas não têm medo de sacrifício. Elas querem uma vida com sentido. Querido irmão e irmã, não existe vida com mais sentido do que a vida com Cristo. E Cristo deixou uma igreja. Quando nós conhecemos, amamos e somos fiéis a esta igreja, a nossa vida tem sentido, nós somos felizes. Toma muito cuidado com quem anda ensinando novidades, com quem quer facilitar a vida dos católicos. Jesus não veio facilitar a vida de ninguém. Jesus veio mostrar o caminho da verdadeira felicidade, o caminho da verdade.